Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue guardando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesse dia com a sua santa paz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2. Nós vamos meditar sobre os benefícios da sabedoria. Um dos motivos pelos quais o livro de Provérbios foi escrito é porque ele faz parte da literatura sapiencial, junto com Salmos, junto com Cantares, junto com Eclesiastes e outros livros. Eles resumem a sabedoria que o povo de Deus experimentou ao longo de sua jornada e, portanto, pode nos transmitir seus valores, suas consequências, os benefícios da sabedoria. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer os teus ouvidos atentos à sabedoria e inclinar o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que nele caminham, para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entra no coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho, do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelo caminho dos bons e te conservarem nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão delas exterminados. Os benefícios da sabedoria. Nos primeiros versículos do capítulo de Provérbios, o autor faz um chamamento para que busquemos a sabedoria, para que possamos ter sede dessa sabedoria, para que possamos dar ouvido, gritar na rua pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, para que possamos buscar como prata, como tesouro escondido, e assim chegaremos à conclusão de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É Deus que dá a sabedoria, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e entendimento. Por isso Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, e ele não lança em rosto, se tiver concedido isto a você. Deus é a fonte da sabedoria de todo cristão. Nele há tesouros de sabedoria. Façamos como Salomão, que buscou em Deus não a morte de inimigos, não a riqueza, não a prosperidade do seu reino, mas pediu sabedoria para governar. Deus é a origem da sabedoria. Está precisando de sabedoria para criar seus filhos? Peça a Deus. Está precisando de sabedoria para lidar com seus colegas de trabalho? Peça a Deus. Está precisando de sabedoria para lidar com seu marido incrédulo, com a sua esposa incrédula? Peça a Deus. Está precisando de sabedoria para tomar decisões nos negócios, na sua carreira profissional? Peça a Deus. É Ele o nosso norte. É Ele quem deve nos guiar em todos os momentos, pois Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade.
Deus guardará seu caminho. Quando buscamos a sabedoria em Deus, Ele guardará nossa vereda, nossa trilha. Ele preserva o caminho dos seus santos. Finalmente, os seus santos entendem o que é justiça, o que é juízo, o que é equidade, porque aqueles que tiveram contato com a sabedoria de Deus não folgam com a injustiça, não tomam atalhos para atingirem os seus objetivos, não trilham o caminho da corrupção, do jeitinho, caminhos tortuosos. Pelo contrário, conseguem discernir justiça, juízo e equidade. Pois quando a sabedoria entra no coração e o conhecimento é agradável à alma, o discernimento nos guardará e a inteligência nos conservará. Os sábios são conservados, são protegidos de conflitos, são protegidos da maledicência, das armadilhas que as pessoas criam, das armadilhas que a vida nos oferece, das armadilhas que o diabo lança. Por isso precisamos buscar em Deus essa sabedoria que nos protege. Por que ela nos protege? O autor nos mostra, a partir do versículo 12, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos. Eles se alegram em fazer mal, folgam com as perversidades dos maus. Nós não podemos andar nem nos determos nos caminhos dos pecadores, nem nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores, conforme nos fala Salmo 1, versículo 1. Antes, o nosso prazer deve estar na lei de Deus. A Bíblia nos alerta com o perigo das más companhias, das más conversações, pois elas corrompem os bons costumes. Nós precisamos nos afastar dessas pessoas que trilham caminhos tortuosos, porque elas podem nos influenciar para este caminho. Não podemos estar com aqueles que se alegram com as perversidades, com aqueles que trilham caminhos tortuosos, que se desviam nos seus caminhos. A sabedoria nos afastará destas pessoas, porque sabemos que essas pessoas podem nos causar danos. Rui Barbosa é conhecido por um famoso ditado: diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Nossos pais sempre nos repetiam e sempre nos ensinavam também a sabedoria popular. Quem se mistura com porcos, farelos, come. Uma ovelha ruim põe o rebanho a perder. Por isso nós precisamos nos afastar. Não podemos nos deter nos caminhos dos pecadores, nem assentarmos nas rodas dos escarnecedores. O segundo benefício da sabedoria, ela nos afasta da mulher estranha. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade, se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dessa mulher estranha se inclina para a morte e o seu caminho para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Nós precisamos ter cuidado com a mulher estranha, com a mulher sedutora. A Bíblia nos diz que os lábios da prostituta, da mulher adúltera, destilam mel. As palavras são prazerosas, elas podem lisonjear, elas podem afagar o nosso ego, e aí reside o perigo, porque este caminho é o caminho da morte. É o caminho da morte dos relacionamentos, é o caminho da morte das alianças, é o caminho da morte da família, é o caminho muitas vezes da morte, porque geralmente o adultério pode ter como consequência o assassinato, o homicídio, a tragédia. O noticiário policial está repleto de histórias que, por meio de um adultério, por meio de palavras de mulheres estranhas, de mulheres adúlteras, o resultado foi o homicídio, foi o crime, foi a prisão de um e o sepultamento de outro. Por isso precisamos estar atentos, e a sabedoria nos livra desta mulher que com palavras nos seduz. Todos que se dirigem a ela não voltarão, não atinarão a vereda da vida. Nós precisamos trilhar o caminho dos bons, versículo 20, e nos conservarmos no caminho, nas veredas do justo. Por quê? Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão nela exterminados. Muitas vezes, olhando para o mundo à nossa volta, pode nos parecer que os ímpios prosperam, que ser justo parece não ter a retribuição devida da sociedade, da nossa presente era. Mas há uma clara separação entre justos e ímpios, o seu fim. O caminho do justo florescerá, mas o caminho do ímpio perecerá. O fim do ímpio é a destruição, é a punição, é o sofrimento. O fim do justo é estar com Deus. Portanto,
que possamos ansiar, buscar a sabedoria que vem de Deus, que possamos nos afastar dos homens que respiram crueldades, que possamos nos afastar dos lábios da mulher adúltera, da mulher sedutora, que possamos desejar esta sabedoria para que Deus possa preservar a nossa vida e nos guardar de todo o mal. Que Deus nos abençoe nesse dia. Essa é mais uma porção diária da Palavra de Deus. Se você gostou, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde nesses dias tão difíceis e que possamos permanecer firmes e inabaláveis até a sua volta.